O número 666, a besta, Babilônia. Sabe, são símbolos do apocalipse que geram medo e muita especulação há séculos. Mas, e se a chave para entender tudo isso não estiver no futuro, mas sim no passado? Então hoje a gente vai mergulhar nessas profecias para entender a conexão delas com a realidade lá do primeiro século e, olha só, com o nosso dia a dia também. Bom, para a gente decifrar esses enigmas, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com os símbolos e as duas bestas, depois vamos decodificar o famoso 666, entender a sedução da Babilônia e, por fim, ver como tudo isso se conecta a um teste de fidelidade que, acredite, continua super relevante. Olha, para entender o Apocalipse de verdade, o primeiro passo é, sem dúvida, voltar no tempo. A gente precisa tentar se colocar no lugar dos cristãos do primeiro século, sabe? Aqueles que viviam debaixo do poder do Império Romano. E tem uma regra de ouro aqui. Se uma interpretação não fizesse o menor sentido para eles naquela época, é bem provável que ela não seja correta. Essa é a pergunta, né? A que já gerou séculos e séculos de teorias e especulações. Só que a resposta, de acordo com esta análise, não está em alguma tecnologia do futuro, não. Pelo contrário, ela está bem fincada na realidade que os primeiros leitores do livro viviam, numa pressão real do dia a dia deles. Bem no centro da visão de João, o que a gente encontra é uma espécie de antitrindade, uma trindade do mal. O dragão, que é o símbolo desse mal cósmico, ele não age sozinho. Depois de ser expulso do céu, ele passa o seu poder, a sua autoridade, para dois agentes aqui na Terra que vão executar o plano dele: a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Ok, agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses principais antagonistas que colocam a vontade do dragão em prática aqui na Terra. E é importante notar, eles não são iguais, não. Cada um tem um papel bem específico na história. E é aqui que a gente vê a estratégia dupla em ação. De um lado, tem a besta do mar. Ela é a força bruta, sabe, o poder político, militar do Império Romano que persegue sem disfarce. Já a segunda besta, a da terra, é bem mais sutil. Ela tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Ela representa aquele poder religioso que vem para justificar a opressão. É como se fosse um falso profeta sussurrando: "Ah, se curva para o imperador, vai, só para manter o emprego, para salvar a pele." Pois é, aqui a gente vê a máquina de opressão funcionando a todo vapor. A religião, quando é cooptada, no caso, a besta da terra, usa toda a sua influência para dizer que a tirania é algo normal, legítimo. Com aquela aparência de cordeiro, mas com a voz do dragão, ela vai convencendo todo mundo a adorar o poder opressor da outra besta, a do mar. Todo esse mecanismo está descrito lá em Apocalipse capítulo 13. Bom, vamos em frente então, porque tudo isso vai nos levar até o número mais famoso do livro. E olha, o próprio texto dá uma dica de ouro. Ele diz para calcular o número. Isso já é uma pista e tanto. Essa citação do reverendo Leandro Lima é fundamental. Ela estabelece um princípio-chave para a gente interpretar o Apocalipse. Isso quer dizer que aquelas teorias mais modernas, sabe, sobre microchips, códigos de barra, elas são descartadas. Por quê? Simples. Para um cristão do primeiro século, isso seria pura ficção científica, não faria o menor sentido. A chave para esse cálculo, então, é uma prática chamada gematria. No mundo antigo, isso era super comum. Em alfabetos como o hebraico e o grego, as letras também valiam como números. Então, calcular o valor de um nome era algo que as pessoas daquela época entendiam perfeitamente. Então, quando os estudiosos aplicaram a gematria, eles encontraram alguns candidatos bem reais, figuras históricas mesmo. O nome Nero César, por exemplo, quando transliterado para o hebraico, a soma dá exatamente 666. Outra possibilidade é a palavra grega teitan, ligada à tirania do império. Mas talvez a evidência mais incrível seja uma moeda da época do imperador Domiciano. O título dele, inscrito na moeda, quando calculado, dá o resultado cravado, 666. Ou seja, o número não era um mistério abstrato. Ele apontava diretamente para o poder opressor de Roma. E aqui está o ponto crucial. A marca não era um carimbo literal, um chip, nada disso. A pressão era totalmente econômica. Como diz lá em Apocalipse 13, versículo 17, ninguém podia comprar ou vender sem a marca. Na prática, para fazer parte do comércio, era preciso entrar nas associações comerciais, e essas associações exigiam que a pessoa participasse do culto ao imperador. Era uma escolha de Sofia, ou a sobrevivência econômica ou a fidelidade a Deus. Mas o dragão não usava só a força bruta das bestas, não. Ele tinha uma arma muito mais sutil, uma cultura sedutora, inebriante. E é sobre isso que fala o capítulo 17 do Apocalipse.
Essa figura, essa mulher chamada Babilônia a Grande, ela é a personificação da cultura sedutora do Império Romano. E um detalhe importante, ela não anda sozinha. Ela está montada na besta política. Ou seja, ela usa o poder do Estado para espalhar sua influência. A principal arma dela não é a força, é a sedução. E aquele cálice de ouro que ela segura na mão é o símbolo perfeito dessa cultura. Por fora ele brilha, parece prometer riqueza, prazer, sucesso, mas por dentro tá cheio de veneno espiritual. É a famosa cultura do pão e circo, feita para deixar as pessoas bêbadas, distraídas e assim submissas ao sistema. E aqui que a coisa fica ainda mais séria, porque a natureza hostil desse sistema fica escancarada. Essa cultura não só tolera a perseguição contra os fiéis, ela se delicia com isso. O texto diz que ela fica embriagada com o sangue dos santos. É uma imagem muito forte e chocante que mostra como a sedução cultural e a violência mais brutal podem andar, sim, de mãos dadas. Ok, então chegamos no ponto central. A gente já entendeu o contexto histórico, os símbolos, as bestas. Agora, a grande questão é: como é que esse desafio tão antigo, esse teste de fidelidade, aparece no nosso mundo hoje? Então, vamos conectar os pontos. A marca da besta nunca foi sobre uma tecnologia do futuro. Como a gente viu, era sobre uma escolha do presente, do dia a dia. E essa questão, essa escolha fundamental, não sumiu quando o Império Romano caiu, não. A pressão para comprar e vender lá no Império Romano forçava uma escolha que parecia impossível. Ou a pessoa comprometia a fé para poder participar da economia, ou mantinha a fidelidade e enfrentava a ruína. Essa mesmíssima pressão, esse mesmo teste, continua existindo. Só que com outras roupagens, outras formas. Então, como é que esse teste se parece hoje em dia? A verdade é que ele aparece o tempo todo nas nossas vidas. Muitas vezes em situações que a gente nem se dá conta de que são um teste de lealdade. Vamos pensar em exemplos práticos. Pode ser o dono de um negócio que se sente pressionado a ser desonesto para conseguir competir. Ou um funcionário que recebe uma ordem do chefe para mentir. A justificativa é sempre a mesma, né? Ah, mas se eu não fizer isso, minha empresa quebra. Ou eu vou perder meu emprego. Essa é a cara moderna do teste. A escolha entre servir a Deus ou ao dinheiro, a mamon. No fim das contas, a marca se revela como essa escolha fundamental de lealdade. Ela responde à pergunta: de quem nós somos? Quem é o nosso verdadeiro Senhor quando a pressão econômica bate na porta e exige que a gente abra mão dos nossos valores? E assim, essa análise toda nos desafia a olhar para o Apocalipse de um jeito diferente. O grande teste não é um evento lá no futuro, algo distante. É a escolha diária que cada um de nós faz entre comprometer nossos princípios e manter a fidelidade, entre o sistema do mundo e a nossa consciência. A pergunta que fica é: onde, na vida de cada um, essa linha está sendo traçada hoje? E para quem quiser continuar esse estudo, se aprofundar, não se esqueça de consultar as referências e os capítulos relacionados que a gente sempre deixa na descrição.